Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo semanal, intercontinental, sempre sobre desenvolvimento pessoal, ok? Sejam bem-vindos. Todas as quintas estamos aqui, eu e minha amiga Cristina, que já está entrando, falando sobre uma técnica para te ajudar a se desenvolver. Ok? Visualizar. Boa tarde. Olá, muito boa Como tarde, tudo estamos? bem? Tudo ótimo, excelente e a melhorar, claro. Não basta sermos altos. Excelência. Exatamente, exatamente. Ó, hoje nós temos um barulhinho básico aqui de ambiente. Ai, meu Deus, tá ouvindo? Não, não estou. Não Não, tá? Ai, que bom! não se está a ouvir assim nada de especial. Mas sabes que esta é uma das novas realidades de trabalhar a partir de casa. É nós irmos habituando a vivermos com estes barulhos de fundo, não é? Porque não os conseguimos É, evitar, não é? Portanto, vamos nos habituando a que o cão ladra, que o gato mia, que o vizinho berre com a mulher ou com os filhos, ou qualquer coisa assim do tipo, e pronto. Que o elevador funcione, que alguém abra uma porta quando não devia de abrir, não. E estamos bem. tamo bem, né? Fazer o quê? Vamos lá, né? Foca no principal, né? Exatamente, a parte que interessa, da mensagem. Boa, muito bom. Mas aí, me conta, como é que foi a semana? Correndo o risco de estarmos sempre a dar a mesma resposta, não é? Foi rápida, foi ocupada, mas por acaso esta semana foi uma semana simpática porque aproveitei para organizar coisas. E isto também é importante, não é? Às vezes pararmos e organizarmos, porque senão o caos instala-se e depois tu não consegues fazer as outras coisas. Mas sim, mas foi uma semana muito produtiva, eu acho, pelo menos. Que bom, Estamos, nada como a outra, né? né? E estamos a voltar às reuniões presenciais aqui, estamos a voltar, as pessoas já nos deixam, não é? Estarmos uns com os outros e, portanto, essa também é outra realidade que nos estamos a habituar, não é? A escaparmos dos Zooms e dos Meets desta vida, não é? Para o presencial novamente. E isso também é importante, isso também é importante. Ai, que bom. Nós ainda não estamos nesse nível, mas nossa, que Muito bom. bem. Tá melhorando, né? Exatamente, e portanto, bora lá. Bora lá. Bom, então hoje nós vamos falar sobre os nossos desafios, né, no desenvolvimento pessoal, mais precisamente, né, como nós lidamos com eles, né? Quais são os nossos maiores desafios, né? Porque acredito eu que se você, eu fiz uma lista pequena aqui, porque a gente não tem muito tempo para falar, então não dá para ficar se prolongando. Mas se eu for ficar falando aqui sobre os desafios, nossa, é bastante coisa. Eu também tenho uma lista relativamente pequena quando discutimos o tema, ainda que eu acho que, e deixa-me já passar a bola para tu ver se concordas comigo. Eu acho que nós, acima de tudo, temos os desafios do planeamento e o do fazer. E agora aqui no meio podes ter vários e a vários níveis e não sei o quê. Mas normalmente aquilo que eu sinto é exatamente isso: é que as pessoas ou têm desafios no planeamento e, portanto, nunca chegam a fazer, ou não têm desafios no planeamento, mas têm desafios a fazer. Esta é assim a grande distinção que eu encontro nos desafios desta área, principalmente. Não sei se concordas. Não, sim, sim, na parte de controle e gerenciamento, né? Você fazer tudo isso, né? Não, sim, é verdade. Uma coisa, eu vou até confessar aqui, uma coisa que, por exemplo, me ajudou bastante, né? Eu falo bastante sobre resultado, alta performance, né? E eu foco bastante nisso, né? Por que eu foco bastante nisso? Porque eu acredito que assim a gente consegue evoluir. Você vai andando, vai vendo os seus resultados, vai vendo os seus marcadores, né? E uma forma que me ajudou bastante a entender quais são meus resultados, a entender, né, foi justamente fazer a planilha que eu não fazia, eu não dava bola, a gente vai muito pelo achismo, né? Fala assim, eu acho que é aquilo. É a mesma coisa aquele controle financeiro. Como que você faz o seu controle financeiro? Eu ganho 1.000, eu gasto 800 em água, ou seja, você não colocou no papel.
Você não tem certeza absoluta de onde está indo o seu... Então, você nunca vai saber exatamente, né? Então, é bem interessante. Realmente é um desafio. Eu acredito, que eu, particularmente, eu estou vencendo esse desafio. Eu nem coloquei isso como desafio para mim, porque eu já tô vencendo. Eu tenho um monte de planilha ali que eu preencho nas minhas planilhinhas e tá tudo bem, eu tô indo. Mas sabes que é mesmo isso, ou seja, eu não. Quando eu não tenho um planeamento, lá está, quando eu não sei muito bem para que caminho vou, não é? É fácil sentir É, aquilo que tu estavas a dizer ao bocado, não é? Que era, a gente, é o achismo, é a isso. astrologia, não é? É o penso que, é o acreditar na sorte, não é? Etc, etc. E Uhum. isso não é controle, isso não é te levar para o ponto onde tu queres, não é? Isso é simplesmente sobreviver, pronto, não é? E a verdade é que aqui é onde tu perdes muita gente, porque quando tu começas a pedir, para sente e escreva, sente e faça, sente e pense, sente e planeie, sente e organize, é chato. E eu reconheço que para muitas pessoas realmente não é sexy, não é, quer dizer, não é muito agradável, mas é a base de tudo o resto, porque sem isto. Não, é verdade, eu concordo com você em gênero, número e grau. Tanto é que eu comecei a fazer. E assim, e por que que, olha, a minha sensibilidade, tá? Por que que eu acredito que as pessoas acham isso que você acabou de falar? Que eu concordo também, elas acham isso. Porque elas acham que é perda de tempo. E eu estou falando porque eu já passei por isso. Eu já passei por esse, né? Eu falo, nossa, eu não vou sentar para fazer planilha, para colocar listinhas de tarefa. Eu já passei por isso, vixe, essa aí já. Eu falei, nossa, mas que perda de tempo, ô, Tatiana, tá louca? Tu sabes o que tens para Não, fazer, não é? Não sei para que é que estás a eu perder tava tempo. louca no eu tava louca no fazendo, porque você não tem um direcionamento, como você acabou de falar. E eu concordo, realmente. O que me deu direcionamento, o que me deu uma perspectiva, inclusive motivação, tá? Vamos falar, inclusive motivação, por quê? Porque você vai vendo, você vai se acompanhando, você fala, poxa vida, olha só, como é que eu estou evoluindo? E isso é muito importante, Mas isso é porque né? também faz uma outra coisa a seguir, que é medir, que é controlar. Ora, se eu não tenho nenhum critério, se eu não tenho nenhuma orientação, eu vou medir o quê? Não tenho nada para medir, não é? Não tenho nada para avaliar. Portanto, vamos um bocadinho, tipo, o vento hoje sopra para norte, nós vamos para norte. Amanhã é para sul, vamos para sul, não é? E não há, lá está, não há tal orientação, não há o tal caminho certo. Não há eu saber que estou a fazer isto porque é o objetivo que eu quero atingir mais à frente. Eu chamo-lhe objetivo, mas chamo-lhe sonho, chamo-lhe propósito, chamo-lhe o que vocês quiserem. Mas porquê é que eu estou a fazer isto, não é? Por causa de que é que eu estou a fazer isto? E o que é que eu vou conseguir com isto lá à frente? E isto é a base do desenvolvimento pessoal, diria eu. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou falar uma coisa que para mim é um desafio, tá? Que está um pouco alinhado com isso que você acabou de falar, né? De você fazer o planejamento, você Uhum. controlar. Eu vou falar sobre Uhum. resultados. Acontece que quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, eu entro na parte de mindset, eu entro na parte de você, qual é a sua postura com as Uhum. pessoas, qual é a sua postura em desenvolver, o que que é bom para você, o que que é ético para você, isso para mim, tá? Quando eu tô falando de resultados, eu estou falando nesse aspecto, tá? Só para colocar aqui. E isso é muito desafiador você medir. Você medir. Como é que eu meço, por exemplo? Isso é um desafio para mim, tá? Isso é um desafio. Isso é uma coisa que eu, particularmente, eu estou percebendo. Eu sempre busco Uhum. marcadores para mim, sabe? Eu sempre busco marcadores. Por exemplo, assim, caramba, hoje eu briguei com meu filho? Sim ou não? Hoje eu consegui estabelecer uma conversa com os meus amigos lá no parque? Sim ou não? Então, como é que foi? Eu tive uma conversa empática, sim ou não? Então, eu começo a estabelecer marcadores para mim, para que eu entenda, né? Se eu estou evoluindo ou não de verdade, né? Certo. Eu consegui ouvir a pessoa de verdade ou eu só falei? Sim ou não?
Então, são algumas coisas, entendeu, que eu vou fazendo particularmente, que é desafiador, né? Não é? Eu diria, eu não tenho essa medição tanto ao dia, mas tenho uma medição à situação. Ou seja, imagina, uma situação qualquer que no passado, epá, me fazia reagir assim, estás a ver? Me saltava a tampa, como a gente diz cá em Portugal, pá, e eu reagia na hora e tal, e não sei o quê. Quando eu olho para essas situações e agora consigo respirar fundo, consigo ter uma outra atitude, consigo olhar para a coisa e não lhe dar aquela importância toda, ok, eu percebo que a coisa está melhor. Eu percebo que estou um passinho mais à frente, não é? Mas essa é a minha medição, curiosamente, lá está isto depois vamos buscar um bocadinho as nossas bases, não é? A minha medição, como não é tantas matemáticas, não é? Não é tanto os X6, nem nada dessas coisas, é mais essa questão. E eu olho para as minhas reações, ou seja, para as minhas reações e também para aquilo que tu disseste aí no final, que é o impacto que isto tem na vida das outras pessoas. Ou seja, Claro. porque quer queiramos, quer não, as minhas reações tinham um impacto na vida das outras pessoas, não é? E portanto, será que este impacto foi mais interessante? Esta nova forma de eu reagir teve um impacto mais positivo? A coisa deixou de me chatear tanto? Eu consigo olhar para a situação ou para a pessoa até e dizer, nem é para peditório para o qual eu não dou, etc, etc. Ou seja, esta forma de minha cabeça já funcionar e já funcionar em sistema automático, que é a parte mais interessante, ou seja, já não tenho que pensar, a coisa já acontece naturalmente, para mim é um sintoma de que, ok, estamos uns passinhos mais à frente e estamos mais alinhados com aquilo que eu quero lá à frente também, claro. Não, sem dúvida, sem dúvida. É, eu falo com desafio porque não é tão matemático, né? Como você mesmo falou, né? É um desafio. Você fala, aí você vai falar assim, ah, tudo bem, hoje foi legal, mas o que que é legal? Ah, hoje foi bom, mas o que que é bom? Então, isso para mim, eu falo, nossa, isso é muito, realmente desafiador, porque você não pode, você não tem como colocar números, Não, né? e sabes que esta é uma das coisas giras do nosso subconsciente, não é? Porque o nosso consciente é muito racional, é muito lógico e lá está, procura os números, não é? Mas o nosso subconsciente é o feeling, é a sensação, é a astrologia, é o achar que. E isso que perguntaste agora é muito interessante, foi um dia bom, foi um dia interessante, mas foi interessante comparativamente com o quê? Não é? Porque É, eu acho que nós estamos sempre a falar da ideia do ginásio da academia, não é? Mas é um bocadinho aquela coisa, não é? Tu ontem fizeste 1 quilómetro, hoje fizeste 1 quilómetro e 200 metros. Estás a melhorar. Então hoje foi um dia melhor do que ontem. E esta comparação, não é? É interessante, ou seja, é melhor porque é melhor porque me levou para um sítio melhor do que me levou ontem. E este também é o caminho do desenvolvimento pessoal. E muitas das vezes, e eu também sofro do mesmo mal que tu, que é estar sempre a falar de resultados, porque lá está, isto tem que ter, temos que no final do dia espremer, isto tem que dar sumo, não é? Mas cada vez mais também percebo que às vezes o processo é importante. Ou seja, os resultados é importante, mas depois cada um de nós tem um processo com ritmos diferentes. E isto é outra das aprendizagens também do desenvolvimento pessoal, é respeitar este, este processo que pode ser absolutamente diferente para cada um de nós, em termos de ritmo. não, é verdade, é verdade. Cada um tem um método, né? Um processo, isso é verdade. Assim, essas duas coisas que nós falamos, né? Sobre planilhar, sobre você controlar esses marcadores, esses resultados, tudo isso é prática. Tudo isso é prática. Você tem que pegar, pelo menos, isso é uma coisa que eu estou falando que eu faço, tá? Uma coisa que eu faço. É igual eu acabei de falar para você. Eu falei, pô, antes eu não fazia planilha, agora eu faço por quê? Porque eu entendi que aquilo vai me dar clareza, aquilo vai me dar direcionamento. E uma outra coisa que, né, eu passei a observar o meu dia a dia, as minhas reações. Antes eu não fazia isso. Entende? Então, tudo isso é prática, né? Você fala assim, ah, tudo bem, nós falamos que nós vamos falar, né, nós vamos falar sobre o nosso desafio, como nós lidamos, né, com os nossos desafios, né? E a forma que eu lido é justamente essa, né? É me obrigar a praticar todos os dias. E uma das coisas que eu estou me obrigando é ter mais contatos, falar com mais pessoas. Isso aí não tem como fugir. Quanto mais pessoas você fala, melhor você vai ficar. É aquela máxima, né? Você tem que pegar
frequência vem antes de excelência. Se você quer ser bom no desenvolvimento pessoal, você tem que fazer o quê? Falar mais com pessoas. Simples assim. Se você quer ser boa naquilo, você precisa falar mais com pessoas. Você precisa entender dos outros mundos, né? E antes, eu não tinha essa curiosidade. Sabes que eu isso às vezes tenho que me parar, é ao contrário. Ou seja, o ligar a clientes e não sei o que é tranquilo. Mas, por exemplo, quando estou na rua, eu às vezes tenho que me reter um bocadinho, porque eu sinto que às vezes há pessoas que podem achar que até é um bocadinho intrusivo da minha parte, estás a ver? Então é muito engraçado quando eu estou com a minha filha e estamos a ver qualquer coisa e ela começa logo, cala-te, cala-te, digas nada, cala-te, não, não. Porque ela já sabe que eu vou dizer qualquer coisa, que eu vou meter-me conversa com aquela pessoa, que eu vou fazer um comentário qualquer, que eu vou... isso é muito interessante, porque claramente é a melhor forma de tu aprenderes como é que as pessoas funcionam, não é? É ir testando, não é? É ir experimentando, é ir vendo e acima de tudo ires percebendo que nem todos são iguais a ti e que nem todos vão reagir igual a ti. E, portanto, este contato com pessoas é brutal e é fantástico. E depois sabes que eu acho imensa piada, ainda hoje estava a falar com uma amiga barra cliente e ela estava-me a dizer porque isto de gerir pessoas é muito difícil. E eu disse-lhe, é um grande desafio, é sim senhor. E ela começou-se a rir ao telefone. E é um bocadinho isto, não é? Quer dizer, é a forma como eu também digo, como eu digo isto. E eu, para mim, gerir pessoas é fantástico, porque me ensina muita coisa. E, portanto, não é difícil, é um desafio. Não é um desafio. E para mim é um desafio mesmo. Para mim é um desafio mesmo, porque assim, eu não sou aquela pessoa de pegar, de me intrometer na conversa dos outros, aquela pessoa de ficar, sabe assim, aliás, muito pelo contrário. Eu era o tipo de pessoa que fugia. Sabe aquela tipo de pessoa que se isola? Eu só tenho atitude quando eu vejo que a pessoa está mal e está precisando. Daí, na hora, eu já me intrometo, já não quero nem saber, eu já vou lá e pergunto: e aí, posso ajudar? Isso eu sempre fui assim. Desde o colégio, eu lembro quando eu via alguém chorando, eu ia lá e ajudava. Agora, quando alguém está numa conversa, eu me sinto até. Como é que eu posso falar? Não é me intrometendo, eu me sinto até excluída. Por quê? Porque eu não participo, sabe? Eu preciso me esforçar para participar. Isso é uma coisa que eu estou treinando cada vez mais, entendeu? É um desafio para mim, né? É muito bacana isso, Boa. né? É muito bacana. Agora, vamos falar de aprimoramento, que é uma coisa que eu coloquei como desafio aqui para mim. Aprimoramento no desenvolvimento pessoal. Por quê? Primeiro porque você não tem esses marcadores, é muito complicado, é muito subjetivo, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi é ter uma visão que uma evolução constante, né? Nós vamos estar aqui, vamos estar aprendendo até enquanto nossos olhos estiverem abertos, nós estamos aprendendo, né? Então isso para mim deu uma acalmada. Por quê? Porque é complicado você falar de aprimoramento e desenvolvimento pessoal, porque não basta você ler livro, não basta Não, você ler não livro. basta. Não. Aliás, Não. eu já vi muitas críticas, inclusive, de pessoas. Eu li livro de autoajuda que não me ajudaram em nada. É claro que não vão ajudar. É claro, porque o livro não é milagroso. Quem tem que fazer é você. Pois, mas Você tem que pegar, né, e colocar em prática aquilo, é certo? isso, sabes? Eu acho que às vezes as pessoas, e não as pessoas que estão aqui connosco, obviamente, porque essas querem mesmo aprender, mas quando vamos na rua e as pessoas que se cruzam connosco na rua, é exatamente essa a situação. As pessoas vivem à espera, eu acho que já disse isto aqui, vivem à espera do milagre, vivem à espera da fada madrinha que apareça com a varinha mágica e para lá está o estrago que a Disney faz na vida das pessoas. E é isto, ou seja, é esta espera de que alguém venha de fora e resolva a minha situação toda. E esta é se calhar a grande aprendizagem, eu diria, do desenvolvimento comportamental. É eu perceber que a varinha mágica está aqui. Eu já a tenho aqui. Eu só ainda não percebi muito bem como é que ela funciona e não sei o quê. Não? Ainda não percebi muito bem
quais são as indicações e coisas que tais disto, não é? Mas no dia em que eu perceber como é que isto funciona é brutal. E essa consciência de que sou eu, que depende de mim e que sou eu que tenho que usar tudo aquilo que os livros me dão, que os vídeos me dão, que estas nossas intervenções me dão e que sou eu que tenho que as aplicar na minha realidade e se calhar vou ter que aplicá-las todos os dias, não dá só para aplicar uma vez por semana. Isso faz a diferença e a partir daí, sem dúvida nenhuma, que aquilo que é no início muito complicado, muito transcendente, muito não sei o quê, de repente é algo que eu tenho que resolver. Ponto. Com esta simplicidade. Não, é verdade, eu concordo. Eu coloquei como desafio justamente porque não é uma coisa assim, a zap, sabe assim? Não é uma coisa que você fala assim, ah, não, eu vou pegar, eu vou ler um livro, ou eu vou me... Ah, não, eu vou me aprofundar em desenvolvimento pessoal, fazer um curso e... Não é tão simples assim, sabe? E eu percebo justamente, a gente estava falando sobre resultados, né? E assim, a gente vai lá e cai de novo, aprende e cai de novo. Você precisa passar, porque é comportamental, como nós acabamos de falar, né? É algo comportamental. Mas sabes que essa é uma das coisas que, por exemplo, em todas as salas que eu tenho de formação, eu digo isso desde o início até ao fim. O desafio da formação não é tu ires e aprender. É no dia em que tu sais da porta para fora. É no dia em que tu voltas à tua vida, ao teu ramo-rama, à tua rotina, às tuas tarefas, àquilo que tu fizeste durante X número de anos. E agora, como é que eu torno isto diferente? Como é que eu integro aquilo que eu aprendi naquilo que eu quero que seja a minha vida a partir de hoje? E esse desafio é o desafio. E no dia em que eu dominar isto, o resto é tranquilo. O resto é tranquilo. Exatamente, exatamente. Por isso que eu coloquei, é um big de um desafio, porque não adianta nada. Eu falo assim, pô, desenvolvimento pessoal, tá, mas e aí? Você consegue conversar abertamente sobre as suas dificuldades com seus pais, por exemplo? Você consegue pedir ajuda? Você consegue, enfim, eu não sei qual o maior problema que as pessoas têm, né? As pessoas que estão nos assistindo, mas isso é um desafio. Entende? É você se aprimorar cada vez mais, né? E depois fazer uma outra coisa que nós já temos falado aqui algumas vezes, que é o persistir. Porque é assim, sim. Ok, não vai funcionar se calhar a primeira. Se calhar eu vou ter que aplicar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, não é? É assim, tu não vais para o ginásio, voltamos sempre à mesma história da ideia do ginásio, porque o exercício aqui tem uma analogia muito interessante, não é? Tu não vais para o ginásio um dia e perdes 15 quilos. Não é? Era bom, ótimo se fosse assim, ótimo, a mesma coisa, era o ideal, não é? Era a tal varinha de condão, não é? Agora, o ter que persistir, o ter que voltar, o ter que insistir, se calhar persistir de uma forma em que eu vou ter que adaptar e perceber que se calhar não era bem como eu estava a fazer, é mais ao lado, ok? Ou é mais acima, ou é mais abaixo, não importa. Mas eu ter esta consciência é absolutamente essencial. Porque lá está, porque isso leva àquele caminho que nós já falamos aqui, que é o de eu conhecer quem é esta pessoa que está aqui, não é? E isso é se calhar a coisa mais complicada do mundo. Apesar de eu já viver comigo, por exemplo, no meu caso, há 47 anos, não é? Quer dizer, eu acho que há dias em que nem eu me aguento a mim própria, não é? E, portanto, quanto mais os outros, não é? Portanto, eu quando me sinto a entrar nesse estado, digo logo, muda aí qualquer coisa, porque se tu não te estás a aguentar a ti própria, imagina os outros terem que levar contigo, não é? Carambas, coitados. Então, é bem delicado. Eu acho interessante quando eu vejo as pessoas falando sobre solidão, eu falo assim, nossa, mas eu não consigo morar sozinho, e eu penso exatamente nisso, né? Por quê? Porque a pessoa está morando com ela está convivendo com ela, e aquilo é intenso, né? Então, realmente, se você está com muita dificuldade com relação a isso, mergulha no seu eu, né? Aprende, né? Isso precisa ser feito, né? E tudo bem, a gente colocou, isso é um desafio. Como eu, particularmente, eu lido com isso, tá? Primeiro, é aquela visão que você acabou de falar. Nós precisamos entender, né, que isso é a longo prazo. Eu entendi que a vida, por exemplo, ela nos dá a mesma lição. Ela pergunta o tempo todo, e aí, aprendeu? E aí, aprendeu? E aí, aprendeu? O tempo todo, até você realmente fala, batendo no peito e fala assim, eu aprendi, dá pra você parar de ficar mandando essa lição de novo? Não tem tempo, muda para a próxima, tipo assim, entendeu? Muda para a próxima.
É mais ou menos assim que eu sinto com a vida, entende? Ela vai repetindo aquelas lições de desenvolvimento, até você realmente Aprender. tirar de letra. Já chega, não é? Já Fala assim, chega. agora chega, eu tô tirando de letra, você entendeu? E daí você vira a página, entendeu? Exatamente. Só que isso demora anos. Isso demora anos, porque nós estamos falando sobre coisas, raízes nossas, né? Nós estamos falando sobre nosso caráter, nós estamos falando sobre hábitos que foram incutidos em nós. Sim, a grande maioria dessas nossas coisas são mais comportamentais do que de personalidade, sem dúvida. Essa é a grande novidade e a grande boa notícia, não é? É que sendo comportamental, é só alterar o comportamento. Agora, pode demorar anos, efetivamente, mas também pode não demorar. Depende um bocadinho da relação que eu tenho com a situação, não é? Porque se a situação me causar uma dor ou um prazer muito grande, eu mudo na hora. Na hora. Agora, a verdade é que na grande maioria dos casos, das situações que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida, não são tão graves nem para um lado nem para o outro. E, portanto, a gente deixa-se estar naquele morninho, não é? No morninho do confortável, não é? Como é que eu sei que gosto do frio? Porque senti calor. Como é que eu sei que gosto do calor? Porque senti frio. Se eu viver toda a minha vida nos 20 graus, não sei se gosto de frio ou de calor. Estou sempre na mesma, não é? Exato. Agora, ter este contraste é importante na nossa vida, completamente, porque é isso também que nos faz avançar. Então, é mesmo isso, aquilo que tu dizias há pouco, ou seja, que é, se eu já mandaram uma vez, a vida já mandou esta situação uma vez, já mandou duas e eu ainda não aprendi, está mais do que na hora de que aprender. Porque provavelmente quando vier a terceira ou a quarta, se calhar vai ser muito mais grave do que foi a primeira e a segunda. Isto também é uma dinâmica que a vida tem para nos fazer aprender mais rápido, não é? A vida bem tenta, não é? O universo bem tenta, mas nós às vezes somos resistentes. Portanto, eu diria que o que eu faço muitas das vezes, e eu faço isto muito, que é no final do dia puxar o meu dia atrás. Eu costumo dizer que é puxar a cassete atrás, não é? Eu sei para cá há muita gente que nos esteja a ver que não é do tempo das cassetes, mas quem for do tempo das cassetes de vídeo, não é? De VHS, puxar a cassete atrás. E puxar a cassete atrás e perceber o que é que correu bem e o que é que pode ter corrido, o que é que eu podia fazer de forma melhor. E este balanço quase diário faz com que eu olhe para a situação e para as pessoas, principalmente para as pessoas. E quando às vezes me contam, porque é muito, eu não sei como é que é o povo brasileiro, mas o povo português gosta muito de falar de pessoas. E quando me contam, fulano fez isto, cicrano fez aquilo e não sei o quê, e eu penso, olha o padrão de comportamento, olha, é isto que tu queres para a tua vida? Não, então faz diferente. Se não queres fazer a mesma coisa, não queres ter o mesmo resultado que aquela pessoa, aprende tu rápido e faz diferente. E isso também é interessante. E voltando àquela coisa que estávamos a falar há um bocado, porque é que é importante falarmos com pessoas? Por causa disto também. Para a gente ver aquilo que elas fazem e olhar e dizer, olha, isto é giro, correu bem, faz sentido, também quero fazer. Ou nem pensar, nem eu quero isto nunca. E então tenho que fazer uma coisa contrária, porque se eu fizer igual a eles, olha onde isto vai dar. E esta realidade, esta atenção à realidade é extremamente importante para as nossas vidas e principalmente para os nossos futuros. Sem dúvida, não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, só que como é que a gente consegue essa atenção? Uma das coisas que para mim, que eu posso falar assim, nós estamos falando de aprimoramentos, de ter, o que você precisa ter? Você precisa simplesmente se focar. Você precisa ter foco. Eu coloquei aqui, ó, foco e comunicação. Por quê? Se você não estiver atento, se você não todos os dias fizer esse exercício que você acabou de falar, de sentar, fazer uma autoanálise, você se focar no desenvolvimento pessoal de verdade, você falar, não, realmente eu quero. Entendeu? Você precisa ter isso, você precisa decidir isso, porque se você não decidiu isso, que foi uma coisa que quando eu decidi começou a deslanchar. Isso eu estou falando não é porque, ela está falando por falar. Não, é uma coisa que eu senti um salto. Entendeu? Porque quando você seta a sua cabeça, fala assim, não, eu vou me focar naquilo. Quando você faz isso, aquilo começa a desenvolver de forma um pouco mais rápida. Sim. Entende? A vida demora, sim, né? sim. Quando você Completamente. E deixar aqui um alerta para quem possa estar a ver-nos pela primeira vez e não saiba. Muitas das coisas que nós dizemos, não dizemos apenas numa ótica da teoria.
Dizemos porque provavelmente nós já tivemos essa vida complicada, essa vida louca não é? Das nossas cabeças andarem um bocado à rédea solta e a gente não as conseguir controlar. Porque a partir do momento em que nós percebemos como é que eu controlo isto que está aqui, não é? O resto alinha. E tens toda a razão, tens toda a razão. É a vantagem que eu vejo em organizar as coisas. E não é organizar só no material, como estávamos a falar há um bocado, mas é organizar aqui dentro da minha cabeça. E investir tempo, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, cada um decidirá quanto tempo tem disponível. Investir esse tempo para eu organizar os meus pensamentos e focar naquilo que tu dizias há bocado. Usaste uma palavrinha muito interessante, que é visão, não é? Que é o que está lá à frente. O que é que eu quero desta vida? Porque é que raio é que eu me levanto todos os dias da cama? O que é que eu ando a fazer nesta terra, não é? E isso dá alinhamento para tudo o resto. Mesmo que às vezes seja complicado eu perceber porque é que eu tenho aquele emprego. Porque é que eu continuo a trabalhar naquela empresa se aquilo não me leva para a frente. Pode ser apenas, e isso não me choca, pode ser apenas um compasso de espera que eu tenho que fazer uma transição, para outra coisa melhor. Exatamente. Mas eu tenho que ter isso claro dentro da minha cabeça. Ou seja, imaginem que eu não gosto do meu emprego. Porquê é que eu hei de continuar cá? Porque se calhar ainda não tenho outro. E se calhar como preciso do rendimento, não é? Não faz sentido eu atirar tudo assim para o alto e inventar. Mas faz sentido que eu tenha um prazo e que dê um prazo a mim própria para quê? Para isto mudar, para eu atingir outro patamar. Não é um dia destes, porque se eu disser uma coisa deste tipo, um dia destes, nunca um dia destes. Não vai chegar nunca, né? Ih, eu não tô te ouvindo de novo. Todo dia é isso? Eu não tô te ouvindo. Todo dia a mesma coisa. Sai de novo e volta de novo, vai. Entra de novo. Ai, ai. Sai de novo. Vamos ver se eu consigo tirar ela. E eu não consigo tirar ela. Bom, gente, nós vamos continuar, tá? Mas eu espero que vocês já tenham anotado o que nós colocamos aqui. Ela tá entrando aqui, tá bom? Nós falamos sobre você. Eu tô aceitando ela aqui de novo. Nós falamos sobre você se organizar, tá? Se controlar. Nós falamos sobre resultados, sobre aprimoramento. Tudo isso é importante, tá? E tá me ouvindo Perfeitamente. agora? Estás me a ouvir também? Toda vez isso, né? Eu queria pegar o gancho que você falou. Você falou assim, olha, às vezes a questão de autoridade, tá? Eu vou falar sobre a questão de autoridade. É um desafio para mim. Eu já ouvi bastante de pessoas do meu convívio. Você está falando isso com base em quê? Eu ouvi muito nisso. Você falou uma coisa muito interessante. Falou assim, pô, nós estamos aqui falando sobre coisas não teóricas, sobre coisas práticas. Eu estou falando, tanto é que eu friso o tempo todo. São experiências minhas, são coisas que eu aplico, são coisas que eu acho interessante. Por que eu acho interessante? Porque funciona para mim. Simples assim. Porque funciona para mim. Aqui eu não estou no blá blá blá. Aqui eu estou colocando, ó, eu pratico, funciona, então eu falo. Eu pratico, funciona, então eu aprendo, pratico. Por quê? Porque qual é a maior dificuldade para mim de aprender? O aprendizado ele não está só na leitura. E por isso que o pessoal do autoajuda pensa, eu li o livro, por quê? Porque o pessoal não aplicou. A mesma coisa, tudo isso que nós trazemos aqui. Eu apliquei tudo. Tudo eu apliquei. Quando eu falo que é difícil você evoluir, Mas porque todo dia eu treino. Mas sabes que essa é a grande questão. Ou seja, se tu vais ler um livro e não vais aplicar, para que é que vais ler?
É, A não então. ser que seja um livro para te divertir, tipo um romance ou não é? Uma coisa assim, ok. Mas se for um livro para te levar a algum lado, se não vais aplicar, para que é que estás a ler? Não percebo. Então, e assim, uma das coisas que eu vou aproveitar esse gancho, vou falar assim, a mesma coisa das situações da vida que nós passamos. Não adianta nada você passar a situação. Ah, aconteceu. Tá, aconteceu. Não é assim aconteceu. E aí? Por que aconteceu? O que você aprendeu com aquilo? Você aprendeu alguma coisa? Eu estou falando isso não é só para falar para as pessoas, ah, ela está falando por falar. Não, é porque, como eu acabei de falar, assim, a vida ela vem mandando situações de novo até você provar que realmente você aprendeu. Ah, eu perdi o emprego, eu não tinha reserva de emergência. Ah, tudo bem. Por que aconteceu isso? O que você fez com isso? Você começou a fazer uma reserva? Você começou a fazer seu planejamento? Sim ou não? Ah, mas eu perdi meu relacionamento, eu tive um divórcio. Tá, por que você teve um divórcio? O que aconteceu com o seu relacionamento? Eu falei aqui sobre comunicação, o quanto é importante no foco. Você cuidou do seu relacionamento? Sim ou não? Passa a cuidar. Você aprendeu com aquela situação? E eu estou falando isso por quê? Porque as situações na minha vida, eu falei para ele, eu falei, não quero mais que repita. Eu não aguento mais, eu vou aprender. Então, toda vez que eu tenho uma situação que é horrível, que eu falo assim, nossa, eu não quero passar mais por isso, eu vou parar, é o que eu faço. Eu paro, eu falo, tudo bem, o que eu tenho que aprender? Vamos aprender logo, eu não aguento mais. Vamos aprender logo, entendeu? Daí pronto passa para a próxima, entendeu? Para não passar de novo, né? Já está feito, não é? Não vale a Eu pena faço, repetir, eu faço já percebi. isso. Ou não. Porque sabes que a questão é exatamente essa. Eu acho que o universo continua-te a fazer repetir as coisas até tu perceberes, É, não é? só que às vezes demora, né? Mas sabes que essa também é uma. É algo que te faz avançar. E eu tenho muito isso. E nos últimos tempos tenho desenvolvido muito isso, por várias razões, mas tenho desenvolvido muito isso. Que é o acreditar que se tu estás a passar por alguma situação, independentemente do que ela seja, melhor, menos boa, mesmo muito má, há uma razão para isso. Há um Claro. motivo qualquer para isso. E, portanto, quanto mais rapidamente tu percebes qual é o motivo, mais rapidamente te permite avançar. E às É, vezes não tens a clarividência da situação, vem com a passagem do tempo, única e exclusivamente com a passagem do tempo. E é aceitar isso, não é complicar e tentar aqui encontrar uma estrutura muito complexa, é acreditar. E esse acreditar, como o Carlos está a dizer, essa crença total no, no, no que isto tem que acontecer por uma razão, é fácil de fazer avançar. É outra das situações que eu uso nestes últimos tempos exatamente para isso, para me fazer avançar. Para eu não ficar focada naquilo que não me acrescenta. E isso ajuda, isso ajuda. é verdade, não, sem dúvida, sem dúvida. Ajuda e muito, né? Você alavanca, você fala, pô, vamos focar no, vamos ter visão, né? Como eu estava falando, vamos ter visão, né? Vamos melhorar, né? Ajuda e muito. E assim, agora, voltando para aquela questão de autoridade, né, que eu falei assim, muitas vezes o que acontece? É um desafio, né, que eu coloquei aqui. O que acontece? Nós estamos estudando, tá? Eu vou colocar o meu caso. Eu estou estudando, eu estou me focando, estou aplicando, buscando ser cada vez melhor. E é lógico que eu erro, que eu faço besteira, que não sei o quê, enfim, tudo isso. E isso você, ao mesmo tempo, é questionado, como, por exemplo, eu sou muito questionada. Ah, você está falando isso com base em quê? Tudo bem, eu cheguei aqui, eu falei, com base no que eu aplico, tudo bem. Só que uma coisa que exige muito, e eu entendi, e eu estou me fortalecendo, é na autoestima. Isso é uma coisa que a gente fala, e as pessoas não entendem o quanto ela é importante. Por quê? Se eu ouvisse o que eu ouço hoje, há 10 anos atrás, eu já teria parado. Eu tenho certeza absoluta disso. Por quê? Porque eu desenvolvi minha autoestima, eu aprendi a me amar, eu aprendi a me cuidar, eu aprendi a gostar daquilo que eu faço, do meu estilo de vida, Sim, daquilo que eu escolhi para mim. Você entende? perfeitamente. Então, eu desenvolvi
minha autoestima. Eu não estou falando aqui, você tem que. Não, é importante. Desenvolva a sua autoestima. Entende como? É no dia a dia, tudo. Por isso que eu falo de rotina. Olha só, tudo isso que nós estamos falando aqui, você conserta com rotina. Cria um cronograma, cria um hábito de sentar e analisar. Ou seja, É, tudo rotina. Cria um hábito de conversar. Vai pôr é, na rotina. e tu tocaste aí num ponto muito interessante, que é o fazer orelhas mocas. É o fazer, o criar aquilo que na PNL a gente chama um auditivo interno mais forte que um auditivo externo, não é? Ou seja, é a gente conseguir ouvir mais esta voz que está aqui, não é? Do que as vozes todas que estão à volta. E sabes que quem está de fora, ou quem é um bocadinho cético, ou quem vive a vida muito numa ótica mais materialista, mais. Eu vou usar a expressão pragmática, mas não é bem essa a expressão que eu quero. Mas eu diria mesmo numa visão mais materialista da existência humana, às vezes tem alguma dificuldade em entender o que nós fazemos. Eu lembro-me perfeitamente quando eu mudei de profissão, não é? Quando eu deixei de ser advogada e passei a trabalhar na área de desenvolvimento pessoal, havia gente que me perguntava: mas então agora andas a estudar? Ou simplesmente lembras-te assim de umas coisas e dizes? E eu pensava assim: mas espera lá, mas nós para chegarmos aqui tivemos que estudar, certo? Nós para sermos advogados tivemos cursos e formação e não sei, ok. Então é a mesma coisa. Se tu queres ser um bom coach, se queres ser um bom formador, se queres ser um bom terapeuta de PNL, tens que estudar e tens que aprender, e se calhar até tens que aprender mais do que aquilo que tu aprendeste até agora, porque há aqui algum tempo para compensar. E essa é uma das coisas que é interessante também de perceber, e por isso é que eu há bocado dizia que isto às vezes é também um processo, é o resultado, mas é também um processo, porque nestas áreas, para quem quiser estudar, nunca vai deixar de aprender. Nunca vai faltar assunto, nunca vai faltar tema, nunca vai faltar perspectiva para olhar para as coisas e perceber. E isto também é interessante. Porquê? Porque, lá está, faz com que todos os meus dias sejam melhores do que foram os outros. E é aquela questão do ginásio outra vez que falávamos no início. Eu hoje fiz 1 km, amanhã quero fazer 1 km e 200 metros. E isto também acontece, lá está, dentro da nossa cabeça. É saber coisas. E esta é uma das coisas que eu achei imensa piada por um último estudo que li, que é o nosso cérebro nunca para de aprender. Se nós quisermos, se tu quiseres trabalhar o teu cérebro até seres bem velhinho, ele continua a aprender. Aprende a ritmos diferentes, claro, mas se tu quiseres aprender todos os dias, ele deixa-te aprender qualquer coisa nova todos os dias. Uau! Uau! Mas é verdade, basta você querer, né? Basta você querer. É o que nós falamos do foco, você precisa estar determinado, você precisa querer, porque daí você vai lá e você vai fazendo, né? No seu ritmo, no seu, né? No seu, como é que eu posso falar? Na sua vida, E né? de acordo com aquilo que é a visão, aquilo com o que a pessoa quer, não é? Você vai aprendendo com certeza. Isso é uma coisa que você precisa ter foco, né? Quando você entra para essa área, né, de desenvolvimento pessoal, né? Porque senão não vai acabar nunca. Essa que é a verdade, não vai acabar nunca. Você vai aprender, errar e cair de novo, né? Uma coisa que eu já falei aqui, que a gente precisa aprender bastante, é a nos perdoar, justamente por esses problemas, por esses... isso é uma coisa que também eu não tinha muito desenvolvido em mim. Sabe, eu falo, nossa, eu preciso fazer, nossa, como assim que eu não estou conseguindo? Como assim? Não, você vai no seu ritmo, sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. Quando eu aprendi isso, eu falei, nossa, tudo bem, sem pressa e sem pausa, sempre É. fazendo. Quando você... Eu costumo dizer uma coisa parecida, que é vamos devagar que temos pressa. Né? É É, isso, vamos devagar que temos pressa. Mas temos que ir todos os dias, porque se não formos, perdemos qualquer coisa pelo caminho. sem dúvida, sem dúvida. A última coisa que eu coloquei aqui como desafio foi a cilada do mecanicismo, né? Você fazer aquela forma automática, aquela forma mecânica a sua vida, né? Porque assim, o desenvolvimento pessoal, como nós já falamos, nós estamos falando sobre
comportamento, sobre pessoas, sobre nós, como nós, né, sentimos. E isso não tem nada a ver com mecanicismo, não tem nada a ver com automatismo. Aliás, Não, muito pelo não, contrário. porque todos os dias tens uma coisa nova. Todo dia é uma coisa nova. E é interessante, né? Porque assim, eu falo sobre resultados, sobre rotina. Isso pode parecer muito lógico, só que muito pelo contrário, né? Isso não é nada lógico, porque você conseguir equilibrar, para você poder conseguir equilibrar a sua rotina, por exemplo, você precisa de um mindset muito forte. Você precisa estar muito bem estruturado. Não é fácil, não. Você conseguir equilibrar a sua rotina. Não é assim, tudo bem, vai lá e faz um cronograma e vai. Não, não é tão simples assim. Entende? É. Então, essa parte de você evitar entrar nessa armadilha do mecanicismo, eu acho muito importante. Essa era a tal segunda grande coisa que eu falava logo no início, que é, ok, eu até fiz a agenda, fiz o planeamento, fiz essa brincadeira toda e tenho isto aqui, o papelinho brutal, está bem feito, está organizadinho, está tudo fantástico. Ok, muito bem. E agora aplica isto na prática. E agora pega nisso e transforma isto numa realidade do teu dia-a-dia. E às vezes esta aplicação na prática é onde a porca torce o rabo. É onde a coisa corre mal, não é? Porquê? Porque lá está, porque é o tal desafio da formação. Porque depois tu voltas aos teus ritmos, voltas ao teu dia-a-dia, voltas àquilo que sempre fizeste. E se aquilo... Eu costumo dizer muitas vezes, aquilo que eu sempre fiz trouxe-me até aqui. E até aqui não é o ponto onde eu quero ficar mais à frente. Então eu tenho que fazer qualquer coisa diferente para chegar mais à frente. E isso é importante eu ter a consciência. E lá está. Se eu tiver feito um bom planeamento, eu já sei qual é essa coisa que eu preciso fazer. Preciso fazê-la. Só preciso de fazê-la. Só preciso de fazê-la. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que esse é um desafio muito grande para nós. É você fortalecer, né, esse mindset que vai fazer, que vai executar, que vai persistir, que vai ter consistência naquilo que você se propôs a fazer. Esse mindset, ele como se fortalece, né? Eu, particularmente, uma coisa que você acabou de falar, né? Conversa com o seu eu do futuro, com os seus planos, né? Com os seus objetivos. Né? Isso aí é muito... Isso aí é muito... Como é que eu posso falar? É muito efetivo, né? Isso funciona, né? Ele é muito efetivo, ele funciona. Então, essa é uma técnica que você realmente precisa fazer o tempo todo, né? Você está conversando com você o tempo todo. E aí, você vai se sujeitar a isso? Você vai querer isso? Você merece só isso? Você não merece mais? Né? Então, é uma coisa que você precisa se perguntar todos os dias, né? Para fortalecer o seu mindset. Você fala, não, eu quero mais. Então, você vai lá e faz mais. Não, eu não mereço só isso, eu mereço mais. Então, você vai lá e faz mais. Entende? Isso é uma coisa que eu, particularmente, eu faço comigo o tempo todo. Entende? Para poder estar me puxando, né? Para poder estar fazendo... Está funcionando, entendeu? Não, e isso faz toda a diferença, não há volta a dar. Até porque, repara, é como te digo, eu não tenho essa técnica de conversar com o meu eu futuro. De novo. Estás-me a ouvir? Hein? Eu não estou te ouvindo. Mas agora eu não mexi. Ai, meu Deus, hoje está difícil, hein? Nada? Ai. Espera aí. Tá bom, espera. Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas hoje já é a segunda vez que cai, ela já está voltando, ok? Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham compreendido o quanto isso é importante, você trabalhar, tá? A sua mentalidade, principalmente, que é uma coisa que eu faço para poder manter o ritmo, tá? De evolução e de amadurecimento, ok? Não há duas sem três. Sim. Portanto, tinha que acontecer. Não, que eu te ia dizer, eu não tenho essa técnica de falar com o meu eu futuro, mas tenho uma técnica gira que é puxar o filme à frente. Da mesma forma como puxo o filme atrás, também puxo o filme à frente. E é ver um bocadinho o que é que está lá à frente. Eu costumo dizer o que está depois da curva. Não é? Até à curva eu consigo ver onde é que vai a estrada. E depois da curva, o que é que existe lá?
E se o que existe lá é melhor do que o que está aqui hoje, então faz todo o sentido que eu caminhe até lá. Não, com certeza, ótimo, ótimo. E eu espero que todo mundo que esteja nos ouvindo anota isso, porque isso é muito importante, né? Bom, nós falamos sobre vários exercícios, né? Aqui para você poder manter. E essa parte de controle, eu acabei de falar de anotar, se você não anotar, você não aprende. Isso é uma coisa que também ajuda muito, tá? Eu tenho o caderno, anoto tudo. Então, então, a gente precisa disso. Você fala assim, mas é mágica. Você como que você está conseguindo? Simples, é fazendo, né? Você precisa ir devagar, sem pressa, sem pausa, né? Com coisas simples como essa, como anotar, coisas simples como parar e analisar, né? Coisas simples como, né, falar com você no futuro. São coisas simples, entende? Não, mas isso é absolutamente essencial, porque de outra forma, lá está, tu estás sempre no mesmo ponto. Andas tipo peão, não é? E não sais, rodas sobre ti próprio e não sais dali. É. Bom, foram esses os desafios que eu coloquei. Você tem mais algum aí? Não, Que você acha que não, é não. O importante? resto dos desafios já fomos abordando, que foi a questão da persistência, não é? De insistir, de persistir, de manter, de ir lá. E o último, que é uma coisa que é muito a puxar à programação neurolinguística, que é claramente a minha área mais de paixão, que é eu convencer o meu subconsciente que isto é tão bom como eu já convenci o meu consciente. E porque quando o meu subconsciente está convencido exatamente como está o meu consciente, eu estou claramente no caminho certo para avançar. Enquanto eu só estiver a trabalhar com o consciente, com a parte lógica, é mais complicado. É mais complicado porque o subconsciente vai estar a boicotar isto tudo, na hora. E, portanto, e arranjar-te as melhores razões para boicotar, não é? Obviamente. Portanto, quando eu consigo fazer esta ligação e este match, não é? Esta equivalência, é muito mais fácil tudo o resto depois acontecer, porque há qualquer coisa dentro de mim que me diz sim, vai, anda, mexe, caminha, faz, acontece e tal. De outra forma, é pesado, é tudo muito complicado, é tudo muito difícil, é tudo muito. Mas é verdade. É isso que eu quis dizer quando eu falei do mecanicismo, né? O subconsciente, ele não é nem um pouco previsível, lógico, mecânico, De né? todo. Quando você trouxer ele como seu aliado, tudo funciona, né? Tudo funciona. Que é tão complexo e tão simples ao mesmo tempo. Exatamente, tão complexo, tão simples ao mesmo tempo. Bom, então, para finalizar, eu queria falar assim, ó, mesmo que esses desafios sejam tão grandes, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, por quê? Porque eu vou continuar fazendo de qualquer jeito. A gente, porque é questão de paixão. Eu falo, poxa vida, hoje não tem outra coisa. Sabe assim, a gente se sente tão à vontade. Eu, particularmente, eu vou falar por mim, né? Se tão à vontade, é uma coisa tão gostosa, né? De fazer, no meu ponto de vista, né? Você melhorar, você se aperfeiçoar, você gostar daquilo, você passa a curtir você mais, sabe? Assim, nossa, tudo é muito bom, tudo é muito bom. É uma forma completamente diferente de olhar para a vida. É uma forma É, completamente diferente de pensar a vida. Não é? E isso faz toda a diferença. Porque se eu continuar no mesmo ramo, se eu continuar na mesma situação que nada, não é? Continuo a ter os mesmos resultados até agora. Se eu quero mais, eu tenho que fazer qualquer coisa diferente. é, sem dúvida, sem dúvida. Bom, era isso Era então. só tudo isso. Era só tudo Era isso, só né? tudo Como isso. sempre. Como sempre. Eu espero que as pessoas queiram evoluir um pouco, cada vez mais com a Sim, gente, participem sim. mais, Que porque nos comentem, que façam perguntas, não é? Sim, claro que sim. Claro pode, que sim. pode, eu queria saber, sabe uma coisa que eu sou Hum. curiosa, saber se o pessoal que ouve a gente está conseguindo aplicar o que nós estamos passando, porque às vezes eu não sei se fica muito claro, sabe?
Então, eu vou deixar um convite para você que está ouvindo a gente, vai lá, coloca aqui, ó. Eu apliquei tal E coisa que resultou vocês nisto. falaram. Boa, Coloca aí para a gente poder saber. Vai ser muito boa, bacana. muito bom. Vai mesmo, vai mesmo. Até porque também nos vai permitir a nós melhorar um bocadinho, lá está. Sem dúvida, sem Boa, dúvida. brutal. Obrigada Obrigado pelo nós, super obrigado eu, bate-papo. obrigado a quem esteve aqui a ver-nos. Voltamos para a semana, certo? Às quintas-feiras, sempre às 4 da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. Obrigado, Carlos. Até em inglês, olha que chique. O negócio tá todo chique, né? O Olha, Carlos é um rapaz chique, pronto. você é chique, então tá bom. Vá. Então, beijinhos, Participação. beijinhos para todos, obrigado e voltamos para a semana. Um beijinho, beijinhos. Até. Tchau, Beijinho. tchau.